Boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos alcance em mais esta oportunidade, trazendo assim aos nossos corações a alegria de estarmos juntos com o Mestre neste momento em que nós iremos falar sobre os seus ensinamentos através do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Apontamentos de São Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Todas as promessas que o Mestre Jesus fez são cumpridas nas devidas oportunidades. Entretanto, nem sempre são de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer. Tudo acontece no seu tempo, ao seu momento. É o caso da promessa de alívio e reconforto que acabamos de ler, quando Jesus disse: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse: curarei, porque então ele estaria derrogando a lei do Pai, a lei de causa e efeito, ação e reação. Entretanto, Jesus pode aliviar-nos da impaciência e revolta e outros sentimentos que fazem desenvolver a dor. Jesus não daria riqueza para aquele encarnado que chora revoltado, desejando o bem material, porque, na verdade, ele precisa atravessar estas situações de penúria material a fim de valorizar os recursos econômicos e resgatar seus débitos para com a lei. Mas, com certeza, essa criatura não ficará desamparada,
porque lhe será concedido os elementos da necessária compreensão e entendimento de sua difícil posição, se souber procurar com paciência e humildade na oração e na fé em Deus. E àquele que almeja recursos intelectuais, que deseja ter uma inteligência invejável, Jesus não vai lhe conceder esses recursos que tanto almeja, porque essa criatura está hoje resgatando um passado abusivo da inteligência, quando transgrediu a lei divina e ficou endividado para com ela. Entretanto, se aceitar hoje a inteligência que tem, com boa dose de compreensão, Jesus permitirá, no devido tempo, que se torne a manifestar essa inteligência, porque sofreu com resignação e paciência. Na realidade, o ser humano, por ser invigilante, acumula maiores débitos, e na imprevidência desse descuido é que reside a causa de grande parte do sofrimento humano na terra e também no mundo espiritual. Busquemos, então, saldar nossos compromissos antigos, por mais sombrios e dolorosos que sejam, para mais cedo partilharmos, fazermos partes da divina herança, que por merecimento somos co-herdeiros com o Mestre Jesus. Jesus, durante sua estada aqui na terra, esteve com necessitados de diversas naturezas, e a todos ensinou, apontando o roteiro da renovação e da consolação. Esclareceu os egoístas e ensinou a caridade. Confortou os decaídos e ensinou a vida nova. Aconselhou os ladrões e ensinou a honradez. Advertiu os adúlteros e ensinou a correção. Elucidou os arrogantes e ensinou a humildade. Dialogou com céticos e ensinou a força da fé. Orientou os avarentos e ensinou o desapego. Aliviou os sofredores e ensinou a esperança. Recuperou os cegos e ensinou o valor da luz. Reabilitou os fracos e ensinou a coragem. Curou os doentes aflitos e ensinou o equilíbrio. Desaprovou os impostores e ensinou a sinceridade. O Consolador prometido pelo Cristo, que é o Espiritismo, também lida com diferentes imperfeições da alma, e à semelhança do Mestre Divino, semeia a consolação e ensina a essência do bem, mostrando que a felicidade autêntica nasce invariavelmente da transformação moral. Entretanto, nem todos absorvem ou absorveram os seus ensinos, por não estarem preparados com o coração e a mente abertos para receber e entender seus ensinos. Por isso, Jesus, em casa de Pedro, em Cafarnaum, certa tarde, instituiu o culto cristão no lar. E assim, todas as tardes, após as lides do dia, reuniam-se os discípulos para tirar
dúvidas, orientar a todos em suas necessidades de conhecimento. E entre as pessoas encontrava-se Sara, esposa de Benjamim, o criador de cabras, que perguntou: Senhor, como iniciar-me no reino de Deus? Tenho ouvido as pregações à beira do lago, e que a boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa ainda a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. Todos estavam na expectativa da palavra do mestre, que perguntou: Sara, qual o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras, Senhor. Como procedes para conservar o leite inalterado? Senhor, antes de qualquer providência, devo lavar muito bem o vaso em que será depositado o leite. Se ficar algum detrito na ânfora, em breve todo o leite azedará e não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou: Filha do meu coração, assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma, restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Agora, queridos irmãos, sabemos o porquê de algumas dificuldades para entender a boa nova. Sabemos agora que o estudo gera a compreensão e possibilita a prática do Evangelho com Jesus, desaguando na evolução espiritual tão desejada por nós. A predominância da sombra, ou lado escuro, é o efeito da ignorância ou do acumpliciamento com o crime, derivado dos instintos primários no seu comportamento. A doutrina espírita nos ajuda a diluir essa sombra. E é somente o amor, que significa conquista emocional superior, que rompe a densidade da ignorância, enquanto a oração dilui as espessas ondas escuras que nos envolvem o discernimento. É através do amor
que descobrimos o sentimento de humanidade, libertando assim a carga de animalidade que prevalece ainda em muitos de nós. É por isso que a caridade auxilia a impulsionar o ser humano a desenvolver o sentimento de amor e oração. A pandemia veio nos ajudar a impulsionar esse sentimento e o da solidariedade. Há muita gente com fome, mas muito mais com fome de amor. A doutrina espírita veio também nos ensinar a nos libertarmos do medo da morte. Antigamente se dizia: morreu, acabou. Ou, então, vai para o céu os bons, para o inferno os maus, para o purgatório os que erraram pouco. Aí vem a doutrina espírita e nos ensina que somos eternos, que o céu ou o inferno são estados de consciência, que devemos vigiar e orar, vigiar nos pensamentos, nos sentimentos, palavras e atitudes, porque são sementes que lançamos à nossa volta no campo da vida. Não importa onde elas caiam, se brotam ou não. O importante é que sejamos sempre o semeador do bem. Falarmos com brandura, ouvir com atenção, agir com tolerância, responder com perdão, ponderar com caridade, analisar com misericórdia, conviver com fraternidade, compreender com benevolência. São algumas sementes que devemos semear e orarmos para que nos fortaleçamos espiritualmente e para que deixa eu ver aqui. O pior não nos aconteça. Orarmos quando formos dormir e também ao levantarmos, fazermos uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, instituirmos o culto cristão no lar, iniciado por Jesus em Cafarnaum, na casa de Pedro. Perdoarmos as ofensas, nada de ficarmos buscando com o pensamento o acontecido. Ao invés disso, orarmos em nosso próprio favor, buscando o equilíbrio, buscando a compreensão, para sairmos fora dessa energia negativa, mudando assim o clichê dos nossos pensamentos e sentimentos. Os espíritos obsessores se alimentam e se fortalecem com os pensamentos e sentimentos, palavras e atitudes negativas nossas. Não podemos mais encher a vaidade desses irmãozinhos carentes, obsessores, fortalecê-los com nossas desarmonias no lar, fortalecê-los com as nossas desarmonias no trabalho, em qualquer lugar. Necessário, com urgência, mudarmos, como já disse, instituirmos o culto cristão no lar com urgência. Não há mais tempo a perder. Queremos Jesus em nosso lar. As portas estão abertas para Ele e os benfeitores espirituais entrarem. Se ficarmos guardando em nosso íntimo energias negativas que causam as doenças físicas,
Vamos ao médico e ele não vai encontrar nada em nós, porque o nosso problema é espiritual. Aí vamos para a casa espírita, receber o passe, que é transfusão de energias magnéticas, que altera o campo celular do doente. No passe, os recursos espirituais se entrosam entre emissão e recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Porque, na realidade, uma moléstia é causada por fluidos ou fluidos impuros que foram assimilados pelo organismo ou que se produziram nele, localizando-se no perispírito. O mal, os vícios e as paixões inferiores produzem manchas no perispírito. Dessas manchas se originam os focos de infecção que passarão para o corpo físico. Para que haja resultado positivo, é preciso que o paciente deseje, queira, e é pela sua vontade que vai atrair para si a irradiação fluídica magnética que o curará. André Luiz nos ensina que toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no perispírito, a refletir-se em desarmonia no veículo carnal, provocando determinada causa de sofrimento. É a mente que elabora as criações que lhe fluem da vontade, para tanto ou tanto para o bem como para o mal. Lembremos da mulher que ia ser apedrejada pelos homens. E Jesus disse a eles: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E abaixou-se para escrever na areia. Levantando-se depois, perguntou à mulher se eles a haviam condenado. Não, Senhor, respondeu ela. Eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais, para que o pior não te aconteça. Quer dizer, não incorra novamente no mesmo erro, para que não venham mais de um obsessores assediar você, minha irmã. Jesus, naquele momento, usou da compreensão e da misericórdia. Não nos cabe, então, julgar ninguém, mas apenas seguir o exemplo de Jesus. São inúmeras as identificações entre o cristianismo e o espiritismo. Jesus ensina a boa nova. Kardec vincula a doutrina espírita ao evangelho. Jesus anuncia o reino de Deus. Kardec descortina o mundo espiritual. Jesus proclama a imortalidade da alma. Kardec comprova a sobrevivência do espírito. Jesus opera milagres. Kardec explica a mediunidade. Jesus cura possessos. Kardec estuda a obsessão. Jesus rejeita a falsa virtude. Kardec convida ao aprimoramento íntimo. Jesus combate o formalismo farisíaco, o farisaico. Kardec abole o ritual no exercício da crença.
Jesus condena o fanatismo. Kardec define a fé raciocinada. Jesus diz que é preciso nascer de novo. Kardec expõe a reencarnação. Jesus afirma que há muitas moradas na casa do Pai. Kardec refere-se à pluralidade dos mundos. Jesus condiciona a salvação à prática do amor ao próximo. Kardec assevera que fora da caridade não há salvação. Revivendo os ensinamentos do Cristo, o Espiritismo é, na verdade, o cristianismo restaurado em sua pureza primitiva, livre das interpretações teológicas. Jesus, pelo amor, traz Deus ao homem. Kardec, pela razão, leva o homem a Deus. E o amor cobre pecados. Uma onda de violência passará, porém outras se hão de seguir. Não haverá paz permanente na terra até que tudo se cumpra. Porém, a divina bondade não permitirá que haja sofrimento sem trégua, aflição sem consolo. Ele vela por nós a todas as horas, e o karma de cada habitante da terra é cuidadosamente avaliado, levando-se em grande conta o mérito de cada um, pois o amor cobre a multidão de pecados. Sua paz esteja convosco, pois só ela permanece, e a confiança naquele que a ninguém desampara vos sustente nos momentos aflitivos que a terra atravessa. Momentos de dor maior, mas que maiores méritos podem adquirir os trabalhadores da 11ª hora. Bezerra de Menezes, mensagem extraída do livro Comentários Evangélicos. O Espiritismo veio no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição. Chama os homens à observância da lei, a ensinar todas as coisas, em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Como a lei de Deus está em nossa consciência, e Jesus sendo o caminho único, o convite permanece e se estende, e se estenderá sempre. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muito obrigado a todos. Desejamos muita paz aos corações, muita luz, envolvendo os seus lares e os seus familiares. O nosso boa noite.